comparado com as restantes regiões de África. Apesar de tudo, quando nós analisamos comparamos os dados de 2015-2016 do nosso registro com os dados de há 50 anos atrás, com o primeiro registro da cidade de Maputo, vemos que o crescimento do cancro da mama é muito grande, portanto é o cancro com maior crescimento de incidência, cerca de 5 vezes mais na população feminina. Em relação ao estadiamento, a maior parte dos cancros são diagnosticados no estadio tardio, como a maior parte também dos outros países da África. Nós aqui temos uma série de casos, que estudamos uma série de casos consecutivos diagnosticados entre 2015 e 2017, nos 3 hospitais centrais do país, Beira, Maputo e Nampula. Estudamos 262 pacientes, conseguimos fazer a biomarcação em 210, seguimos em Maputo na unidade de oncologia 205 e aquelas que tinham os dados clínicos completos, mais os biomarcadores, mais um follow-up de 3 anos foi de 175. Aqui conseguimos confirmar que, de facto, nesta série também o estadio é muito avançado, cerca de 3/4 dos casos são diagnosticados no estadio 3 e no estadio 4. Quanto ao subtipo histológico, a grande maioria é do tipo invasivo usual, não é? O ductal, e depois temos um número de outros subtipos, como o misto, o mucinoso, o papilar, o lobular, o metaplásico, e tivemos 3 casos de carcinoma ductal in situ. O grau histológico maior foi o grau 2, mais frequente foi o grau 2, de 81% dos casos, seguido de grau, os pouco diferenciados, os menos bem diferenciados, que grau 3, 10%. Quanto à distribuição por subtipos, nos 210 casos que subtipamos, em relação à classificação clássica da imunohistoquímica, cerca de metade dos casos eram receptores de estrogênio positivos e ERB2 negativos. No entanto, tivemos 25% de casos triplo negativos e 24% de casos ER2 enriquecidos. Portanto, o que correspondia na classificação de St. Gallen a 13% de luminal A, 49% luminal B, portanto este foi o mais frequente, 49%, 13% de ER2 enriquecido e o basal-like 25% correspondente basicamente ao triplo negativo. Quando nós fomos verificar a sobrevida nos casos por subtipos, verificamos que havia uma diferença de sobrevida entre os triplos negativos, os ER2 positivos e os receptores de estrogênio positivo ER2 negativos. Estes eram os que tinham melhor sobrevida ao fim de 3 anos, portanto dos 36 meses, a sobrevida era de 61% e os outros 2 grupos era significativamente mais baixa a sobrevida. O risco das doentes com triplo negativo falecerem ao fim de 3 anos era 3 vezes maior do que o ER2, do que os receptores de estrogênio positivo e ER2 negativo, e cerca de 2 vezes maior quando comparado o ER2 positivo e os receptores de estrogênio positivo e o ER2 negativo com os ER2 positivos. Portanto, mostrando de facto que é muito importante também a anatomia patológica para estratificar os doentes e, de alguma forma, contribuir para a abordagem terapêutica. Carla, 2 minutos. 2 minutinhos, sim, por favor. Obrigada. Em relação às conclusões, o nosso cenário é que os nossos casos ainda continuam a ser diagnosticados em estados muito avançados, o que mostra a importância do diagnóstico da detecção precoce, dos programas de detecção precoce. Metade deles têm subtipos mais agressivos e, portanto, a sobrevida inclusive é pobre. E depois isto mostra também a importância, este trabalho da anatomia patológica, como eu já falei há bocado, acerca não apenas
dos receptores e dos biomarcadores, mas do próprio diagnóstico básico em si. Só que isto é um desafio muito grande, é um desafio que vai desde a fase pré-analítica, para melhorar a qualidade do diagnóstico, como é que é a fixação, como é que é a referenciação, como é que é o relatório, passa pela qualidade da fase analítica, desde que a gente faz a macroscopia lá na patologia até a forma como o relatório é entregue ao clínico, isto é importantíssimo, e sem deixar de pensar que quando a gente atingiu um certo patamar é preciso que haja sustentabilidade, não é? Em reagentes, em imunohistoquímica, em normalização, em qualidade. Portanto, basicamente era o que eu queria falar sobre o cancro da mama em Moçambique. Obrigada. Muito obrigado. Vai entrar agora rapidamente a doutora Carla Barbosa em relação a Cabo Verde, está bem? O mesmo tempo, não mais, certo? Eu não estou a ouvi-la. Olá, muito boa tarde. Estou aqui a ver como é que eu consigo compartilhar. Não vejo a barra de compartilhar. Tem que diminuir o ecrã para poder vê-la. É um minutinho. Doutora Carla, na parte inferior do ecrã? Sim, está tudo, não está a compartilhar. Mas Q&A, bate-papo, compartilhar tela. Eu sei, eu já compartilhei 2 vezes, só que não está. Se você conseguir diminuir o Já tamanho... está. Ok. Muito bem, agora deixa eu só pôr a tela cheia, que já vamos começar. Isto quanto mais pressa, pior é. Não seja nervosa. Não estou. Lá, não seja nervosa. Então, muito boa tarde a todos. Vamos então tentar falar um bocadinho da realidade de Cabo Verde em relação ao cancro da mama. O cancro da mama em Cabo Verde realmente é das primeiras causas de morte na mulher e tem rondado, uns anos estando em primeiro lugar, outros anos estando em segundo lugar, estão numa disputa entre a mama e o colo uterino. Quando nós vamos ver quais são os dados que a Globocan mostra, eles estão mais ou menos sobreponíveis àqueles que nós temos visto, estando aqui realmente o cancro uterino e o cancro da mama, mais ou menos elas por elas. E este é o gráfico que nos mostra a incidência e a mortalidade, e nós vemos realmente que alguma coisa tem sido feita em relação ao cancro da mama, porque quando avaliamos aqui a mortalidade percebemos que não é dos piores em termos do cancro aqui em Cabo Verde. Em relação à abordagem do cancro, gostaria e gosto muito de pensar que nos últimos anos ganhamos imenso em tratar cancro em Cabo Verde. Muito pelo espírito da multidisciplinaridade da equipa em relação ao tratamento do cancro. Em Cabo Verde ainda nós não temos um rastreio de base populacional na mamografia, mas temos uma população muito consciente que faz muito autoexame e nós encontramos ainda nódulos muito pequeninos que nos chegam a nós. O diagnóstico é feito com o triplé da clínica, da imagem e da patologia. Até então, a maioria dos diagnósticos ainda são feitas pela biópsia aspirativa quando há alguma dúvida, ultimamente temos conseguido algumas agulhas de biópsia, e que é uma realidade que, com fé em Deus, vamos ultrapassar, porque a Gulbenkian já nos facilitou várias agulhas e que nos vai trazer uma outra realidade para o tratamento de cancro da mama. Em relação ao tratamento em geral, fazemos tratamento local de cirurgia da mama, o tratamento da quimioterapia, hormonoterapia, mas ainda, na nossa realidade, evacuamos para Portugal, no caso, e fazerem a radioterapia. O registro oncológico hospitalar desde o ano 2017 e 2018 conta que mais ou menos dos cancros diagnosticados, o cancro da mama
mais ou menos corresponde a 16% desses cancros. Então, vamos só avaliar de uma forma muito descritiva, uma análise muito descritiva, esses dados. Então, nesses anos tivemos um total de 50 casos de carcinoma da mama, em que a média de idade foi 53 anos. Nestes 2 anos nós não tivemos nenhum diagnóstico abaixo dos 30 anos. Mas, entretanto, acho que é interessante perceber que quase 46% dos nossos casos aparecem antes dos 50 anos. Sem dúvida que o cancro mais frequente, a semelhança daquilo que a professora Carla mostrou, é o carcinoma invasivo sem outra especificação, são 44 casos, entre outros casos que nós tivemos. Avaliando o grau desses casos, mais de metade correspondiam ao grau 2, tendo ainda considerável um grau 3. No entretanto, estes 12% que estão aqui desconhecidos são casos diagnosticados só por BAF que não tiveram depois uma biópsia histológica posterior, pelo menos nos dados que nós temos. Avaliando o estágio, apesar de ainda realmente ser um bocadinho mais de metade o aparecimento de um estadio que nós podemos considerar mais avançado, temos ainda alguma percentagem que já nos chega num estadio que se pode ainda tratar e pensar em tratamento mais curativo. Quando vamos avaliar os tratamentos que fazemos, o tratamento cirúrgico é o que está sempre presente. Metade das nossas doentes fazem hormonoterapia, temos aqui, e a radioterapia, como já disse, é feita fora. Esses dados são corroborados por uma casuística um bocadinho maior, este trabalho foi apresentado pela doutora Rondina, um trabalho com 258 casos, onde realmente vimos que esses dados que apresentei estão aqui expostos. Vou saltar só então em jeito de conclusão, dizer que a maioria dos casos da mama aparecem entre a idade de 40 e 50 anos, que ainda temos alguma percentagem que nos aparece num estadio mais desejável e que a maioria do grupos histológicos também é o que se esperava, o grau 2 é o mais frequente e que o diagnóstico a maioria das vezes é feito por BAF. Ultimamente temos feito alguma imunohistoquímica, mas já em peça cirúrgica, que temos a consciência que fazemos muita cirurgia, se calhar um sobretratamento, mas porque também os nossos doentes vão fazer radioterapia, às vezes o timing não é sempre o desejável e que estamos ansiosos para ter a radioterapia, o tratamento molecular e que acreditamos que este ano vamos ter uma mudança que vai ser muito positiva na abordagem do cancro da mama, que é na introdução das cores-biópsias e na tentativa de fazermos as imunohistoquímicas prévias ao tratamento e poder classificar então o cancro da mama. Muito obrigada. Professor Carlos Lopes, por favor. Pronto, eu vou agora, está-me a acontecer o que aconteceu há bocado à doutora para fazer a partilha, mas já vou compartilhar, não, mas esta tela que eu tenho aqui assim, ainda vou compartilhar a minha tela, deve ser esta, exato. Então, está compartilhada? Sim. Pronto. Então, vou pôr isto aqui, isto está. O cancro em Angola não temos, como em Moçambique, infelizmente, um registro tão trabalhado e tão claro, por conseguinte os dados que temos são também da Globocan e, portanto, são um bocado de aproximações, mas não interessa. O que é facto é que quando nós não temos cão, quando não temos, caçamos com gato, e a verdade é que os dados são dados de aproximação, e verificamos que não há dúvida nenhuma na mulher em Angola, como nos outros 2 países, o cancro da mama é dos mais frequentes.
vai a par com o cancro do colo uterino e, por conseguinte, é mesmo um problema de saúde pública. O cancro da mama é, de facto, um dos cancros mais frequentes, o segundo ou o primeiro no futuro em Angola. Nós temos uma série de casos que estudamos, digamos, no Instituto, agora aqui assim no Porto, e são casos que vêm do Instituto de Cancro de Luanda e da Clínica Sagrada Esperança, e, digamos, esses casos eram um total de 395 casos que vimos, excluímos 10 precisamente porque o material disponível não permitia classificá-los melhor. Dos 385 que ficaram, 373 eram carcinomas, mas havia alguns que não eram carcinomas, o que quer dizer que na mama também se apresentam lesões que não são tumores malignos ou não são carcinomas, como tumores filoides, sarcomas, linfomas não Hodgkin, etc. A idade média andava pelos 43,4 anos, com uma mediana entre os 40 e os 50 anos, com uma idade mínima aos 22 anos e com uma idade máxima aos 94 anos. Na classificação dos tipos histológicos é o que acontece em todo o lado, portanto existe um grande grupo dos tumores NST e depois com um grupo, digamos, já 75% ou 76% NST e os outros distribuídos pelos vários tipos. Dentro destes, de facto, encontramos mais carcinomas mucinosos do que é o habitual e verificamos que em relação aos carcinomas lobulares invasivos, nas classificações iniciais que nós tínhamos, havia maior quantidade de carcinomas lobulares invasivos, mas fazendo depois a pesquisa aqui com a cadrina E, eles tiveram que ser classificados. O que quer dizer que, na prática, o fazer a cadrina E é mesmo muito importante para poder classificar melhor e para poder excluir alguns casos que parecem carcinomas lobulares e que, de facto, não são. Nesses casos, feita, digamos, a classificação molecular light, utilizando esses dados, verificamos que havia um predomínio de triplo negativos e de luminal B. Eram os dois que predominavam, claramente. Depois havia luminal A a seguir, os R2, e depois um grupo mais restrito dos R2 luminal light. Em relação aos graus, aqui os nossos graus foram diferentes dos de Moçambique. Penso que isto é um problema de treino de patologistas, é um problema de pôr os patologistas a ver as lâminas ao mesmo tempo. Esta diferença, Moçambique tinha, digamos, muito mais graus 2, e nós, apesar de tudo, temos um grupo mais equilibrado. Provavelmente penso que isto é mesmo um problema de patologia e de treino de diagnóstico. O dado importante também é que o estadiamento destes doentes, claro, como também acontece em todos os lados, quando já acontecia aí também, a maior parte dos doentes estavam em estadio avançado, em estadio 3 e estadios 2 avançados. O que quer dizer que em estadios 3 e 4. O que quer dizer que não há dúvida nenhuma que os cancros aí também são iguais, chegam em fase avançada. Aqui está a distribuição deles pelos tipos, pelas classificações moleculares like que nós tínhamos encontrado. Ora bem, quais são as conclusões que nós podemos tirar disto? E eu vou acabar, este é o meu último slide. De facto, o cancro da mama é comum em Angola, em Moçambique e em Cabo Verde. E em África, naturalmente. Vai ser seguramente o mais frequente. Neste momento, o cancro do colo uterino vai à frente, mas o cancro do colo uterino esperemos que venha, digamos, a ser controlado até pelas vacinações, até pelo rastreio. Portanto, acredito que a curto prazo o cancro da mama venha a ser o cancro mais frequente na mulher. Atenção que naquela série que nós tínhamos, nós também tínhamos cancro de mama no homem. E penso que os cancros da mama no homem também têm que ser muito valorizados por causa dos BRCAs, fundamentalmente. É muito importante, são poucos, mas os que apanharem, talvez valha a pena pensar-se em juntar os cancros dos 3 países no homem, precisamente por causa do estudo do BRCA. Aparecem em estadios avançados, já sabemos. Portanto, isso é um problema de diagnóstico precoce. Este problema tem muito mais a ver com o desenvolvimento do país, desenvolvimento socioeconómico e, obviamente, com mais investimento na área da saúde. Não há dúvida nenhuma que na série de cancros que nós temos, apesar de tudo, há um predomínio de cancros de alto grau e com os moleculares triplos negativos e luminal B.
Isto poderá vir a mudar quando nós tivermos mais casos, mas não há dúvida nenhuma que pode estar relacionado com a idade mais precoce de diagnóstico em que isto é feito, em que os nossos doentes são encontrados. As dificuldades pré-analíticas, a professora Carla falou nisto, a doutora Carla também já falou nisto. Não há dúvida nenhuma que tem que haver um investimento muito grande, e esse é capaz de depender muito dos patologistas, na fase pré-analítica. De facto, é fundamental que o material seja fixado rapidamente e que o tratamento pré-analítico seja feito. Porque não há dúvida nenhuma do seguinte: nós hoje temos muito, falamos muito na molecular, mas uma das coisas que acontece na anatomia patológica é que os avanços da molecular só são possíveis se a histopatologia clássica estiver muito sólida. E, portanto, digamos, a parafina acaba por ser um ótimo meio para manter os tecidos em capacidade. E, portanto, temos que investir muito para conseguir fazer isso. Claro que o diagnóstico precoce e o screening e os rastreios não se... Digamos, está no fim. A sua influência não se faz sentir ainda. A colaboração entre a molecular e os estudos genéticos pode, penso que nos 4 países nós podemos perfeitamente vir a desenvolver este processo, e acho que já falámos muito na patologia digital. E claro, e há sempre um elemento que eu penso que é importante, quer dizer, na patologia nós temos que trabalhar bem e nunca pensar, porque se está em África qualquer coisa serve. Quer dizer, ou se faz bem ou então é melhor não fazer. Falou-se muito, e em Moçambique, há bocado na sessão anterior, nas infecções e no cancro. Este é um exemplo de um dos cancros que eu recebi, em que encontrei ovos de xistosoma num cancro de mama. Claro que isto é um acidente, é um acaso, mas vejam que o radiologista tinha detectado microcalcificações, mas ele tinha dito que as microcalcificações que estavam ali não eram próprias dos carcinomas. Claro que isto aqui são ovos de xistosoma que estão, pai, que assim todos calcificados, e este aqui assim é um ovo que está... Bom, isto é um achado de acaso. Penso que não haverá muitos casos descritos de achado de ovos de xistosoma em cancros de mama, mas este caso concretamente era uns que acontecia. E terminava, de facto, esta intervenção dizendo que quem são as pessoas que têm trabalhado neste processo, com um agradecimento à Roche, que tem sido quem tem subsidiado, digamos, a realização destes estudos de imunocitoquímica, e com estas pessoas todas que têm trabalhado e que eu espero que continuem a trabalhar, porque alguns deles, pelo menos, vão desenvolver teses de doutoramento com base neste trabalho. E eu contava e conto, no Congresso Europeu de Patologia deste ano, haveria 2 trabalhos que foram mandados e foram aceitos com estes dados, mas que, entretanto, o Congresso não se realizou por razões que conhecem, mas que, no entanto, depois irá sair também na revista no Virus of Pathology, os resumos que se mandaram para o caso. Eu queria terminar agradecendo muito a oportunidade para participar neste processo e agradecendo sobretudo às Carlas a contribuição que deram para tornar esta comunicação com dados muito objetivos e muito reais. Muito obrigado. Ok, obrigada a todos os apresentadores, né? Uma tripla de patologistas, ainda por cima 3 Carlos, né? Carla e Carlos, não poderia ser melhor. Então, nossos agradecimentos. Infelizmente, não vamos ter tempo para discussão, então eu gostaria de pedir aos apresentadores que, se possível, respondessem as perguntas mesmo em tela, e vamos já passar de imediato a apresentação da doutora Noêmia, restando o tempo no final, aí poderemos talvez tecer alguns comentários sobre o que foi até aqui apresentado. Eram essas saudações ao doutor Gui e ao doutor Jotamo, que são os moderadores deste painel, e então vamos já passar a palavra à doutora Noêmia. Obrigada. Olá a todos, boa tarde, penso que não sei se é boa tarde para todos, efetivamente. Antes de mais queria agradecer a oportunidade à Órtica, à organização, à Roche. Acho que este é um evento de louvar. Em tempos de Covid estamos a falar de cancro, e cancro no Hospital eu acho que é realmente excelente. O desafio como foi feito foi dizer, bem, em que ponto estamos no tratamento do cancro da mama e o que há de novo.
Eu vou trazer aqui realmente um apanhado daquilo que achamos mais interessante e que poderá vir a ter impacto no futuro do tratamento do cancro da mama. Eu vou também partilhar aqui a minha tela. Só um minutinho para pôr isto um bocadinho maior. Bem, eu dividi esta apresentação nos 3 grandes grupos e hoje realmente os patologistas já esclareceram claramente que neste momento não se consegue tratar cancro da mama. É importante que todos entendamos isso, sem termos uma avaliação anatomopatológica muito clara, muito fidedigna e que nos permita distinguir estes grandes subgrupos. Um grupo luminal, um grupo HER2 enriquecido, HER2 positivo e um grupo triplo negativo que em muitas semelhanças ao basal, mas não totalmente equivalente. E é com base nestes 3 grupos que eu vou fazer a apresentação. Começando pelo luminal. O cancro da mama luminal é, de facto, um cancro da mama que tem expressão de receptores hormonais e define-se, a sua grande definição é essa, mas nós sabemos que dentro deste grupo há 2 grupos, e já foi aqui também apresentado, esses 2 grupos são também já possíveis de distinguir por técnicas de biologia molecular. O A, que é um tumor bastante indolente e que se comporta muito bem apenas com terapêutica endócrina, e o grupo B, o luminal B, que é mais agressivo. Mais agressivo, tem mais expressão de genes relacionados com a proliferação celular e, portanto, precisa muitas vezes, para além da terapêutica endócrina, de quimioterapia. E um dos grandes desafios tem sido, nos últimos tempos, de identificar formas de distinguirmos estes 2 grandes grupos, o A do B, para sabermos que doentes precisam de facto de quimioterapia e que doentes ficam bem apenas com a terapêutica endócrina. Estes são alguns dos testes genómicos que realmente já entraram na prática clínica. Destaco o Oncotype DX, que é realizado em São Francisco, nos Estados Unidos, mas o ProSigna, que é o PAN50, é realizado in-house por vários institutos de anatomia patológica, mesmo em Portugal. O EndoPredict igualmente, o MamaPrint também é feito fora, e o Breast Cancer Index, que não é bastante utilizado. O que é que nos dão estes estudos, estes testes? Dizem-nos que realmente nestes cancros da mama precoces e luminais, sem expressão de receptores hormonais, quais serão que estão mais em risco de ter recidiva da doença e, portanto, os poderão beneficiar do tratamento adjuvante com quimioterapia, o que será um grande avanço. Destaco aqui, sem entrar em pormenores de TaylorX, que foi um estudo que permitiu ao Oncotype DX caracterizar em riscos de recorrência muito claramente os grupos de risco e os grupos com menos risco, e a minha ideia também é dizer que a idade conta. Vimos que, por exemplo, realmente em África há muitas doentes novas com cancro da mama, e nós vemos mesmo nestes estudos, mesmo em tumores luminais, que as doentes mais jovens com o mesmo risco de recorrência, portanto avaliado com os testes genómicos, têm mais risco do que doentes com o mesmo valor, mesmo score, mas já na pós-menopausa, que é após os 50 anos. Portanto, é importante lembrar que a idade ainda conta para o risco de cancro da mama, o risco de recorrência de cancro da mama uma vez diagnosticado. Ora bem, outra questão importante é que hormonoterapia é que vamos utilizar. Os 5 anos de hormonoterapia era o nosso standard. Com o estudo Atlas e o estudo Atom, se bem se recordam, passamos a fazer 10 anos de tamoxifeno. O MA17 disse que se calhar o melhor era fazermos 5 anos de tamoxifeno, 5 anos de inibidor de aromatase. O que nós sabemos é que realmente o cancro da mama luminal tem um maior risco nos primeiros 5 anos, mas este risco mantém-se e temos muitas recorrências tardias. E nós agora vemos em Portugal muitas doentes 10, 15, 20 anos depois de um diagnóstico que apareceram com recorrência de cancro da mama. Portanto, ainda não sabemos bem qual é a melhor duração e qual é o tipo de cancro da terapêutica endócrina que devemos oferecer a estas mulheres, mas alguns factos são já capazes de introduzir na prática clínica de uma forma relativamente simples. Doentes muito jovens, com menos de 35 anos, pré-menopáusicas e de alto risco, tenham precisado fazer quimioterapia, beneficiam realmente de supressão ovárica e tratamento com inibidor de aromatase, especificamente com exogestano. Aqui para verem o MA17, que realmente mostrou, sobretudo nas doentes jovens que ficam pós-menopáusicas durante o período de tratamento com tamoxifeno e que tinham envolvimento ganglionar, que estender esta hormonoterapia durante 10 anos poderá ser benéfico, mas eu alerto atenção aos efeitos laterais, ao agravamento da osteoporose, às fraturas osteoporóticas, etc. Aqui, se calhar, como é que nós vamos distinguir também estas doentes que precisam de mais tempo de hormonoterapia? Alguns destes estudos genómicos, alguns destes estudos no próprio tumor,
podem também identificar doentes em risco de recorrência tardia, para além dos 5 anos, e portanto possam beneficiar não só eventualmente da quimioterapia, mas de estender a hormonoterapia para além dos 5 anos. E assim, o que nós estamos aqui a fazer é que todas estas ideias são para individualizar o tratamento. Bem, será que há de novo? De novo, nós já tínhamos os inibidores das ciclinas, vou falar um pouco mais à frente, quase como standard no tratamento do câncer da mama luminal metastático. Há agora 2 estudos que começam a apresentar os seus resultados de introdução destes fármacos em contexto adjuvante, ou seja, doentes de alto risco, luminais, que antes faziam só a hormonoterapia na adjuvância, fazerem a hormonoterapia associada ao inibidor da ciclina. E temos 2 estudos, o PALAS com a palbociclib, que foi negativo, de acordo com o press release, e o MONARCH com o abemaciclib, que aparentemente terá sido positivo e que será publicado ou divulgado a curto prazo e que nos dará, esta ideia será a vantagem de utilizar este fármaco oportunamente. Passando um pouco para o paliativo, cá está, nós temos todos estes fármacos, o tamoxifeno, os inibidores de aromatase, o fulvestrant, pegzemestano e everolimus. De novo temos os inibidores das ciclinas, que mostraram realmente que em primeira linha, ou até em linhas posteriores, associadas à terapêutica endócrina, tinham um benefício claro em sobrevivência livre de progressão, fármacos muito bem tolerados, com alguma toxicidade hematológica, algum cansaço, mas bastante bem tolerados, e que tinham também, na maior parte dos estudos, benefício em termos de sobrevivência global. Portanto, será algo a introduzir precocemente no tratamento de doentes com cancro da mama luminal metastizado. Mais recentemente, tentamos também evoluir nos biomarcadores, e por aí, mais uma vez, a anatomia patológica super importante. As doentes que têm mutação PI3K, seja ela detectada no tumor, seja ela detectada no sangue, por uma biópsia líquida, que também é possível, constituem um grupo particular e que neste estudo no SOLAR mostraram que seriam particularmente sensíveis ao tratamento com alcalizib associado ao fulvestrant. Daí que mais uma vez individualizamos doentes com mutação PI3K, com este tratamento de alcalizib associado ao fulvestrant, portanto ainda não introduzindo a quimioterapia que nós queremos pôr o mais tardiamente possível, tem benefício realmente na PFS. Portanto, mais um facto a introduzir se calhar na prática clínica. Atenção, são estes inibidores PI3K que têm toxicidade, nomeadamente toxicidade metabólica, causando hiperglicemia, até diabetes, e é preciso algum cuidado. Passando para o tumor HER2 positivo. O tumor HER2 positivo tinha até à data, eu trouxe aqui um pequeno resumo muito genérico do que é que fazíamos com as doentes diagnosticadas com cancro da mama HER2 positivo precoce. A maior parte das doentes atualmente são tratadas em contexto neoadjuvante, diria que todas as doentes que têm envolvimento ganglionar fazem terapêutica neoadjuvante e todas as doentes que tenham tumores com mais de 2 centímetros, mesmo que não tenham envolvimento ganglionar. E a terapêutica ainda é à base da antraciclina e taxano, eventualmente taxano e carboplatina, se não quisermos fazer antraciclina por algum motivo, nomeadamente contraindicação da doente, associada a duplo bloqueio HER2 com trastuzumab e pertuzumab. E este passou a ser o standard na maior parte das situações com taxas de resposta patológica completa, que é super importante na evolução destas doentes, portanto com um grande benefício na sobrevida global e na sobrevivência livre de doença, quando atingimos esta taxa de resposta patológica completa, e portanto passou a ser um standard. Atingimos aí à volta de 60% de respostas completas, o que é muito bom. Ou, quando as doentes são operadas primeiro, então fazemos adjuvância. Também com quimioterapia, mais trastuzumab, mais pertuzumab para doentes de alto risco, de acordo com o estudo Affinity, sobretudo doentes com envolvimento ganglionar e receptores hormonais negativos. Ou, se forem tumores muito pequenos, este protocolo de escalar a terapêutica também parece interessante, com 12 ciclos paclitaxel associados a trastuzumab. Portanto, é importante ver que escalamos um pouco com o pertuzumab para doentes de mais risco e escalamos para doentes de menos risco. E temos de novo um update do estudo Affinity, que é um estudo que associou o pertuzumab ao trastuzumab em contexto adjuvante, portanto fazendo este duplo bloqueio adjuvante durante um ano, e que mostrou que realmente o benefício era para os 2 grupos, mas sobretudo para o grupo com envolvimento ganglionar. Era aqui que neste update se mantinha o benefício do duplo bloqueio. Portanto, neste momento, para estas doentes que são operadas primeiro e que têm envolvimento ganglionar, que não são muitas, porque geralmente nós sabemos que têm envolvimento ganglionar a priori e fazemos terapêutica neoadjuvante, mas se assim não for, elas beneficiam então em fazer o pertuzumab
a seguir é um grupo que realmente devemos oferecer este tipo de tratamento, sobretudo em idades mais jovens, o que acontece frequentemente. Mas geralmente o que acontece? Tratamos estas doentes em contexto neoadjuvante e depois temos duas situações. Ou temos uma resposta patológica completa, então prosseguimos a nossa adjuvância com trastuzumab e pertuzumab, sendo que se houver envolvimento ganglionar a priori, podemos associar o pertuzumab, que teremos benefício disso seguramente, ou então se temos doença residual, ficamos preocupados, porque realmente este grupo que tem doença residual, depois do tratamento ótimo com duplo bloqueio feito em contexto neoadjuvante, é um grupo que tem pior prognóstico. E aqui temos um estudo muitíssimo interessante, que é o estudo Catherine, que mostrou que se calhar mudar o bloqueio, mudar a abordagem com o fármaco que é o TDM1, que é o imunoconjugado, poderia reverter realmente este mau prognóstico que podemos estar a ter por termos tanta doença residual. E então, este estudo Catherine, o que é que avaliou? Pegou nessas doentes tratadas em contexto neoadjuvante e randomizou-as para fazerem o standard, que na altura era apenas o trastuzumab, é um pequeno handicap deste estudo, não incluía o pertuzumab, ou o TDM1, e verificou que realmente haveria benefício na recorrência à distância, na doença invasiva, com benefício do TDM1 sempre e claramente estatístico, e também um benefício em termos de sobrevida global, não estatisticamente significativo, mas ainda não totalmente maduros estes dados. E, portanto, nós temos aqui o quê? Se falamos anteriormente em individualizar a terapêutica e ver que doentes têm mais risco para fazer tratamento, aqui também estamos a fazer isso, exatamente. Ou seja, perceber que a doença residual após a cirurgia é um fator de risco para a recorrência da doença e mudar a estratégia de maneira a controlarmos melhor esta doença. E vemos que realmente as sobrevivências nestes casos são realmente superiores a 90%, que é excelente para cancro da mama HER2 positivo. Há cerca de 2 dezenas de anos pensaríamos assim, há cerca de 15 também não, começamos a melhorar e agora neste momento realmente temos sobrevivências excelentes neste contexto. O que é que também acho que é muito interessante? Estas terapêuticas, tanto o trastuzumab como o pertuzumab, eram inicialmente de administração endovenosa. Depois surgiu o trastuzumab subcutâneo, que foi uma grande vitória para as doentes. Lembramos que estas doentes fazem tratamento durante um ano, de 3 em 3 semanas, e portanto teriam de ter sempre um catéter venoso central, fazer a sua perfusão no hospital-dia, e de facto a administração subcutânea permitiu-lhes realmente, apesar de envolver também algum período de vigilância, mas uma administração muito mais rápida, que demora cerca de 5 minutos, e portanto não necessitar de um acesso venoso para a sua administração. Portanto, muitos de nós começamos a utilizar esta terapêutica frequentemente, principalmente nas doentes que já não tinham acesso ou que não queriam ter um acesso central. O que é que temos de novo? De novo temos uma dose fixa desta combinação, trastuzumab e pertuzumab, para a administração subcutânea. Este estudo Federica mostrou que realmente a concentração era sobreponível, a taxa de resposta patológica, quando utilizado em contexto neoadjuvante do estudo Federica, foi sobreponível também, e lá está à volta de 60%, muito bom, e com segurança também, perfil de segurança também similar. E, portanto, esta é uma boa aposta também para estas doentes, que vão ter que fazer esta terapêutica também durante muito tempo, quer em contexto adjuvante, quer em contexto metastático, porque é uma administração provavelmente muito mais cómoda e que permite também gerir melhor até o tempo que temos disponível no hospital-dia para estas doentes. Em contexto metastático, o que é que temos de novo? Temos, de facto, na primeira linha, o estudo Cleópatra, que fazia nas doentes que tivessem o seu tempo livre de doença desde o tratamento anterior, uma combinação de quimioterapia, sobretudo com taxano, e duplo bloqueio HER2, mais uma vez trastuzumab e pertuzumab, mais um local onde a administração subcutânea pode ter um papel interessante. Em segunda linha, depois de falhar esta terapêutica, o trastuzumab ensina, o TDM1, de acordo com a Emilia Trial, e depois na segunda linha, múltiplas combinações. Portanto, tínhamos sempre o bloqueio HER2, seja com lapatinib, trastuzumab, e depois íamos tentando gerir a combinação com capecitabina, vinorelbina, gencitabina, portanto, usando outras quimioterapias que tivéssemos disponíveis. Ou mesmo, se houvesse expressão de receptores hormonais, hormonoterapia. O que é que temos de novo? Temos este estudo, o HER2-CLIMB, que Portugal também entrou, e de facto trouxe uma nova molécula para esta guerra, que foi precisamente o tucatinib. O tucatinib é um inibidor da tirosina quinase, uma pequena molécula de administração oral,
muito semelhante ao lapatinib em termos de classe, mas diferente porque melhor tolerado, porque o lapatinib não era um fármaco muito bem tolerado e por isso nunca entrou claramente na prática clínica como um fármaco que os clínicos gostassem muito, mas o tucatinib realmente, em doentes que tinham feito o melhor que tínhamos até à data, ou seja, duplo bloqueio com trastuzumab, pertuzumab, TDM1 e tivessem progressão da sua doença, a combinação do tucatinib, trastuzumab e capecitabina mostrou realmente benefício comparativamente a um dos ramos clássicos, capecitabina e trastuzumab. E isto foi tanto em termos de PFS e em todos os subgrupos estudados, portanto muito interessante, a atingirmos também um benefício na sobrevida global. E isto foi realmente inovador, sobretudo nas doentes que tinham receptores negativos, que é sempre um grupo que nos deixa mais preocupados, e também com benefício nas doentes com metastização cerebral. E, portanto, eu penso que, provavelmente, depois de falharem os fármacos que temos até à data, os bloqueio R2 que temos até à data, este novo standard do tucatinib, trastuzumab e capecitabina, para as doentes que estejam ainda em condições de terem, fazerem mais um tratamento, e são muitas, felizmente, acho que é uma boa aposta. E vem resolver também aqui um problema, ou tentar abordar também uma resolução para esse problema, que são as doentes que têm metástases cerebrais no contexto do cancro da mama R2 positivo, que para nós são cada vez mais frequentes. E, portanto, é uma terapêutica que, mesmo neste contexto, mostra benefício, e um benefício claramente, estatisticamente diferente do nosso standard até à data, e, portanto, será uma aposta no futuro. Outro fármaco novo que poderemos vir a ouvir também oportunamente é este, o trastuzumab deruxtecan. Ele foi estudado neste estudo fase 2, mas os resultados foram tão bons que já se pensa que poderá ser aprovado. Também em doentes que tenham progredido sobre trastuzumab, pertuzumab, TDM1, portanto tudo, estamos à procura de fármacos que atuem em linhas mais posteriores, porque muitas doentes chegam a essas linhas mais posteriores, e ainda bem. E apesar de ser um estudo só com o ramo, verificou-se que a utilização realmente em monoterapia deste fármaco, benefícios na PFS e na sobrevida global, ainda sem atingirmos a mediana, depois de muito tempo de follow-up. E a PFS a ultrapassar um ano, o que neste grupo de doentes politratadas é muito importante. Problema, uma pneumonite intersticial que este fármaco dá e que nos obriga a estarmos atentos. Para terminar o triplo negativo, temos para o triplo negativo, até à data, a maior parte das doentes a fazerem também neoadjuvância, com uma combinação entre cilitaxano e platino. Eu sou muito apologista de usar o platino neste contexto. Ou então adjuvante, se a doente for operada primeiro, com quimioterapia, amosiciclina e taxano. O que nós sabemos também, à semelhança do que falamos no cancro da mama R2 positivo, é que as doentes que têm doença residual depois de uma quimioterapia neoadjuvante no fenótipo triplo negativo têm pior prognóstico, e daí este estudo CREATEX tenha dito que devemos também fazer qualquer coisa na adjuvância que não seja apenas a vigilância para este grupo, ao contrário das doentes que têm uma resposta patológica completa, e aqui entrou a capecitabina na sua utilização quase na prática clínica usual. De novo temos a imunoterapia. Um minuto. Tá. Vou só terminar aqui então com a imunoterapia. Pensei que tinha um pouco mais de tempo, mas pensei que era meia hora, desculpe. A imunoterapia em neoadjuvante com o pembrolizumab mostrou um aumento da taxa de resposta patológica completa e será para abordarmos no futuro. E, claro, no cancro da mama metastático também, inibidores da PARP e imunoterapia serão os dois fármacos que serão mais promissores. Os inibidores da PARP especificamente para doentes que tenham mutação germinativa BRCA, hoje já falamos também que há um grupo importante, sobretudo as triplos negativas, que têm estas mutações. Nestes estudos, o Olimpiado e o Embraca a mostrarem realmente este grupo a beneficiar deste fármaco, que é oral também bem tolerado. E o Inpassion 130, que veio também revolucionar o mundo do cancro da mama triplo negativo metastático, ao mostrar benefício especificamente na doença, eu vou passar aqui um pouco à frente, mostrou benefício da população global em termos de PFS, mas no grupo PDL1 positivo, mais uma vez a anatomia patológica dá-nos informação sobre o tumor e pôr-nos na direção de uma determinada terapêutica, porque estas doentes que são realmente PDL1 positivas com o marcador, têm mais infiltração de linfócitos, etc., mais sensíveis à imunoterapia e com o benefício que foi também em termos de sobrevida global, que se aproxima aqui dos 8 meses. Portanto, muito interessante este tipo de abordagem. Portanto, atenção à toxicidade também, doenças autoimunes,
Outro estudo que mostrou também que o pembrolizumab em contexto paliativo pode ser também outra solução, portanto temos a imunoterapia muito forte a entrar no grupo do cancro da mama triplo negativo com marcadores preditivos de imunoterapia. Então eu diria que novo, se calhar não tão novo, mas igualmente importante, a estratificação de risco, os melhores marcadores moleculares que nos dizem que fármacos são mais, que nos predizem que fármacos serão mais úteis para determinadas doentes, e isto é muito importante para individualizarmos o tratamento. A necessidade de adaptarmos o nosso tratamento adjuvante por este marcador clínico de não resposta patológica completa depois do tratamento neoadjuvante ER2 positivo e triplo negativo, e a imunoterapia aqui muito forte a entrar no contexto do cancro da mama metastático triplo negativo, até agora um unmet need para estas doentes. E desculpem o pequeno atraso, obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Noémia, muito interessante a sua apresentação. Eu gostaria de convidar então os nossos moderadores, doutor Gui Vieira e Jotamo Cosme, para as devidas pontualizações, né? Os devidos comentários. Então, por favor, tenha a palavra. Doutor Gui e doutor Jotamo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde para os que estão à tarde e bom dia ou boa noite para os que não estão no nosso fuso horário. Antes de mais, dar os parabéns às maravilhosas apresentações. Eu vou dividir o meu comentário mais ou menos em duas partes, um bocado como foi as vossas apresentações. O primeiro, a situação dos PALOP dos carcinomas da mama. Eu penso que ficou claro que é um problema transversal, ou seja, há muitos problemas comuns aos três países. O rastreio do cancro da mama é realmente um problema, e daí que a gente consiga detectar ou que tenhamos a maior parte das doentes em estadios muito avançados. Eu penso que, por uma questão cultural também, a mulher procura primeiro o apoio médico se tiver um carcinoma de colo do útero do que o carcinoma da mama. A mama é mais, esconde-se mais ou não tem tantas manifestações clínicas quanto o carcinoma de colo do útero, e para a mulher africana a parte sexual é muito importante, até pelo caso dos companheiros e tudo mais, e penso que será isso que obrigará que elas recorram mais aos serviços de saúde quando têm um problema de colo do útero, e que se calhar escondam quando têm um cancro da mama, em que conseguem, enfim, lubriar aquilo ou fingir que não têm nada. Por outro lado, existe, e nós sabemos, uma grande disparidade entre o que são as capitais. Enfim, Cabo Verde talvez não tenha tanto essa diferença, mas o que são as capitais, Maputo e Luanda, do que é realmente o resto do país. Eu achei curioso na apresentação da Carla, do estudo que ela apresentou, que havia 231 casos de Maputo e 17 casos na Beira. Quer dizer, não acredito que na Beira não haja casos, não estamos a falar de Nampula nem do Norte, que é Moçambique, a terra que eu mais conheço e que é a minha também, e portanto daí que... Contudo, acho que temos que continuar a lutar, não podemos baixar os braços. O problema da radioterapia de Cabo Verde já é antigo, é uma coisa que se arrasta. A Carla referiu e bem os tempos de atraso que há na resposta, porque as doenças são tratadas em Portugal. Presumo que ainda haja muito mais mastectomias do que tumorectomias, e as tumorectomias que existem devem ser de alguém que tenha contactos em Portugal e que consiga fazer a radioterapia em tempo útil, porque não sei qual será o tempo médio de resposta que Portugal está a dar neste momento a Cabo Verde em termos de radioterapia. Angola e Moçambique, felizmente, já têm radioterapia. Espero que já estejam a mudar um bocado o paradigma da mastectomia para a tumorectomia, e dou-lhes os parabéns por isso. Em relação à Noémia, muito bom. Eu acho que é muito importante também nós termos consciência das nossas realidades ou da realidade africana e das dificuldades que temos, mas não perdermos esta luz, ou seja, o que é que se faz, o que é que há de novo, e procurar também acompanhar esta inovação e como dizia o professor Carlos Lopes, não é porque estamos em África que vamos nos contentar com tratamentos enfim, já ultrapassados ou não ter acesso a esta nova terapêutica. Claro que, se formos a comparar, parecia um bocado de ficção científica, com todos os estudos e todas as opções que a Noémia dava versus a realidade que realmente se passa nos três países. Mas eu acho que é importante continuar, manter-nos ativos, manter-nos conhecedores
do que há de novo, quais são as opções terapêuticas e lutar por elas. Mais uma vez agradeço à organização, o privilégio de poder moderar esta mesa. É claro que 1 hora é muito pouco para se falar de mama, podíamos falar aqui a tarde inteira. Doutor Gui, por favor, estamos no fim, estamos aqui para outra sessão. Doutor Jotamo, talvez só para dar boa tarde, se for o caso. Claro, e como só tivemos com anatopatologistas, vou passar a palavra ao cirurgião, ao Jotamo, para que ele também só possa... Só para cumprimentar mesmo, que já não temos tempo. Por favor, doutor Jotamo. Muito obrigado. Penso que o Dr. Goi, na verdade, acabou descrevendo um pouco o que é a nossa realidade. Muito obrigado por nos convidar. Continuamos com desafios. Na verdade, a doutora Noemi lançou desafios para países como o nosso, para começarmos a pensar, mas é para pensar que temos os problemas primários do primeiro grupo de apresentações. Muito obrigado. Obrigada a todos. Acredito que os apresentadores tenham respondido às questões por mensagem. Teremos outro, poderão ser respondidas por e-mail ou remeter à organização do Congresso. Enfim, agradecer mais uma vez a todos e vamos então terminar para assistirmos a outra sessão. Obrigada a todos. Pronto, muito obrigado. Foi um prazer. Olá. Obrigada, adeus. Obrigado a todos. Obrigado. Muito bom. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todos e parabéns pela ação. Obrigada. Obrigada.